Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, torcedor do Vasco, espalhado pelo Brasil inteiro, as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. Vamos falar muito sobre a derrota, o vexame, de ontem, uma goleada histórica que o Vasco sofre por uma equipe venezuelana, uma equipe semi-amadora, uma equipe que não tem uma folha salarial que chega a R$1 milhão por mês. E o Vasco fazendo, mais uma vez o torcedor sofrer, fazendo mais uma vez o torcedor ser motivo de chacota. Então a gente vai falar sobre isso, vamos falar sobre as desculpas dadas tanto pelos jogadores quanto pela comissão técnica, pelo treinador, e até agora não houve desculpas da diretoria, do senhor presidente Pedro Paulo, mas a gente vai falar sobre isso. E vamos falar, óbvio, sobre a situação de treinador. Porque hoje, pode anotar, pega o seu caderninho aqui e anota, pega o seu telefone e anota. Você pode ter certeza absoluta que hoje o senhor Pedro Paulo, o senhor Pedrinho, que é o presidente do Vasco, vai anunciar o treinador, vai anunciar o Fernando Diniz para botar panos quentes, para poder fazer aquela famosa cortina de fumaça. E então vamos falar muito sobre jogo, falar sobre aí provável novo treinador do Vasco. Vou trazer para vocês, é óbvio que eu vou trazer para vocês a entrevista ridícula, a entrevista pífia de um cara que nunca poderia ser treinador do Vasco, nunca poderia ser funcionário do Vasco, que é o Felipe, que é flamenguista, diga-se de passagem, dos bastidores, todo mundo sabe que ele é torcedor do Flamengo, jogou no Vasco, foi craque, é ídolo, mas a gente sabe que ele é torcedor do Flamengo. A gente no final vai botar a entrevista dele aí após o jogo de ontem também. Então, peço para você primeiro acompanhar o vídeo até o final, peço já até perdão pelo tom de desabafo aqui, tô nervoso, tô chateado, tendo que gravar esse vídeo aqui no meio da madrugada, pra falar, de Vasco com vocês, mas como vascaíno a gente vai lutar sempre pelo Vasco, então peço para você acompanhar até o final. Peço para você deixar o like, o seu like vai fazer esse vídeo chegar a mais vascaínos. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, porque aqui é um canal de combate, de luta. A gente vai lutar pelo Vasco, a gente vai brigar pelo Vasco. Tô aqui todo ferrado, fiz uma cirurgia aqui na minha cervical 2, 3 dias atrás, isso aqui, para poder lutar e brigar pelo Vasco com você. Conto com sua ajuda, então se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, dá essa moral pra gente que é muito importante, cara. É muito importante que a torcida se una nesse momento contra essa diretoria, contra essa vergonha que está acontecendo. Mas enfim, falar do que do jogo? Não tem nem o que falar. O Vasco não entrou em campo, o Vasco levou um baile, O Vasco é o mais importante, cara. O mais importante de tudo é a gente lembrar e salientar. A primeira vez na história que um clube brasileiro leva mais de 4 gols de uma equipe venezuelana. A gente enfrentou um adversário que é de um país que vive hoje uma crise, cara, uma crise absurda. Muita gente passando fome. A gente enfrentou um adversário que somando todo o elenco, se você pegar todos os jogadores, todos os goleiros, toda a base do time do Porto Cabelo, o valor total de todos os jogadores é de R$5 milhões. R$5 milhões, é isso mesmo que você ouviu. Se você pegar só o Jean Davi, que o Vasco comprou ano passado, o Vasco pagou R$14 milhões naquela pulga, naquele jogador de bosta que é o Jean Davi. O time inteiro que goleou o Vasco ontem custa R$5 milhões. A folha salarial de todos os jogadores, todos os jogadores, por mês da equipe do Puerto Cabelo, eu falei ontem que não chega nem a R$1 milhão, mas não chega nem a R$500 mil por mês. Tem jogador que ganha R$1.000, tem jogador que ganha R$5 mil, tem jogador que ganha R$7 mil. O cara que ganha mais ali, parece que é o zagueiro lá, que é um zagueiro estrangeiro, ganha R$30 mil. Olha que vergonha. O Vasco foi humilhado por uma equipe eu tô falando semi-amadora, mas é que a equipe é amadora. Quem viu o estádio ontem, coitado, um estádiozinho vagabundo, até que o gramado tava bom. O Vasco foi humilhado. O que mais me dá nojo, eu sei que a culpa principal é da diretoria, do Pedrinho, da 777, de todo mundo, mas o que mais me dá nojo é ver os jogadores dentro de campo, cara. Nenhum jogador discutindo, brigando entre si. Você não vê brilho, você não vê sangue correndo na veia desses caras. Nem o Verratti, que antigamente, batia no peito, tava exposto. Nem ele, chamando a atenção de ninguém. É uma vergonha o Vasco gastar R$3 milhões por mês. R$3 milhões por mês. Com 2 jogadores que não entregam absolutamente nada, que são Dimitri Payet e Felipe Coutinho. E pior, ainda cogitar a possibilidade de renovar o contrato desses 2 caras.
Irmão, é uma vergonha, com 3 milhões de reais. Pô, o Vasco poderia estar... Cara, pra vocês terem noção, o Arrascaeta no Flamengo ganha 900 mil, o Gerson no Flamengo ganha 1 milhão. E os caras entregam muito, muito mais do que essas pragas no Vasco aí, Felipe Coutinho, Dimitri Payet. Tem que sumir do Vasco, não pode renovar contrato de jeito nenhum. Leva junto Alex Teixeira, Souza, um monte de praga que foi trazida aí por essa diretoria que o Pedrinho assumiu aí há 1 ano. O Pedrinho assumiu o Vasco há 1 ano. Ele contratou 17 jogadores. 17 jogadores. Desses 17 jogadores, o único que tá entregando um pouquinho é o Nuno Moreira, que os caras pouparam ontem. Então, cara, é uma grande vergonha, é uma grande tristeza, né, ver o Vasco entregue na mão do Pedrinho, que eu até acreditei no começo que poderia fazer um bom trabalho, né, quando ele entrou, tirou a 777 que só tava fazendo cagada, a gente até acreditou, falou, porra, Pedrinho vai tirar 777, vai organizar, vai vender, né, para um novo investidor. E não, cara, o que os caras querem, o que eles querem é se manter no poder a qualquer custo. Eu sei, Mário Coelho, eu tô falando, eu sei que teve investidor querendo se aproximar, eu sei que teve investidor tentando trazer pessoas para negociar e eles estão tentando fazer de tudo para se afastar dos investidores. Sabe por quê? Porque tá muito cômodo para eles. Tá muito cômodo, tá muito fácil. Aonde já se viu um clube sério, um clube de primeira divisão, um clube que quer brigar por títulos, ter como diretor de futebol um cara chamado Marcelo Santana, que veio do América de Natal. Olha que vergonha, América de Natal. Aonde já se viu o Vasco ter como diretor de futebol, não diretor executivo, mas diretor de futebol, Felipe Loureiro, Felipe Maestro. Nunca trabalhou em lugar nenhum. Ah, é porque o Pedrinho confia no Felipe, aí vai botar ele de diretor técnico e agora de treinador. Pô, irmão, se for trabalhar na base da confiança, eu vou trazer minha mãe pra fazer vídeo aqui, eu vou trazer pra minha esposa pra fazer vídeo aqui, porque eu confio nelas. Mas elas não sabem nada de Vasco, não entendem nada de Vasco. Vai adiantar nada eu trazer elas pra poder falar de Vasco, que elas não sabem só porque eu confio nelas. E o Pedrinho tá fazendo isso. Ele põe as pessoas que ele confia para trabalhar no Vasco, e aí tá no que tá dando, no que tá acontecendo, que a gente tá vendo. Vergonha. Próxima rodada, Campeonato Brasileiro, o Vasco tem grande chance de entrar na zona de rebaixamento. Cara, é chover no molhado, bater, é chutar cachorro morto. É uma vergonha o que tá acontecendo. É uma vergonha absoluta o que tá acontecendo. E a gente não vê o presidente se pronunciando. Ele sempre se vitimiza, sempre que vai dar entrevista, ele acha que todo mundo tá atacando ele. Irmão, não tá fazendo nada. O time que a gente vê em campo agora, esse time que a gente vê em campo, 99% do time foi montado pela 777. Que a gente tanto reclamava, e reclamava com razão, que tava fazendo um monte de cagada no Vasco. Mas 99% do time foi montado pela 777. O senhor Pedro Paulo não faz nada. Foram 3 janelas de transferências, 17 contratações. Gastou mais de 200 milhões de reais. Na última janela, agora só Garré, Lloyd Augusto e o senhor Nuno Moreira foi mais de 50, 70 milhões de reais. Olha que vergonha, cara. Olha que vergonha. E aí hoje é óbvio que depois da derrota de ontem, do vexame de ontem, é óbvio que hoje, daqui a pouco, de manhã, agora, de tarde, vão anunciar, ou pelo menos deveriam, né, anunciar a contratação de um novo treinador. Para quê? Para fazer cortina de fumaça, para o torcedor tentar esquecer o que está acontecendo. O que aconteceu ontem, irmão? O Vasco está eliminado da Copa Sul-Americana, esquece, saldo de gols foi pro cacete, moral foi pro cacete. Agora a gente vai pegar um Vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro. Se o Vasco empatar ou perder, vai entrar na zona de rebaixamento. Fernando Diniz, se assumir essa equipe hoje, que deve assumir, não vai assumir com um vestiário horroroso. Pelo que a gente soube ontem, teve desavença dentro do vestiário, o clima tá ruim. Jogador que é X9, descobriram que tem X9 dentro do elenco, que fala coisa pra jornalista, ou um cara que nem é jornalista, mas abre a boca pro cara. Tem X9 no elenco, descobriram quem é. Parece que já sabem que é o jogador que dá a escalação, parece que já sabem que é o jogador que solta ali coisa de bastidor. Então o clima tá ruim, o clima não tá bom, tá entendendo? Tem coisa errada dentro do clube, tem gente que tem que ser afastada. É um absurdo o Pedrinho manter Felipe e Marcelo Santana. Tem que ser demitido, tem que demitir sim, porque é meu amigo, o Felipe. Desculpa, mas foda-se, tem que mandar embora, não dá para você manter no cargo um cara que nunca fez um trabalho bom, passou pelo Confiança, Bangu, Volta Redonda e Ponte Preta.
E não fez nada o Felipe, nada. E o senhor Marcelo Santana, a mesma coisa, trabalhava no América de Natal, na 4ª divisão, e hoje trabalha no Vasco. Tem que demitir os dois. E Pedrinho, tem que contratar gente de qualidade. Se você quer um Vasco forte, tem que trazer pessoas de qualidade, tem que trazer profissionais gabaritados, experientes, tem que trazer pessoas sérias para trabalhar no Vasco. Então, esse é meu desabafo. Provavelmente, como eu falei, deve ter um anúncio daqui a pouco do Fernando Diniz, que deve chegar com toda a sua comissão técnica. O empresário dele, o Giuliano Bertolucci, parece que já estava acertando ali o contrato, então a gente hoje deve ter esse anúncio aí da contratação do treinador. E agora eu vou deixar com vocês a digníssima entrevista coletiva de Felipe Loureiro, que é flamenguista, tá? Falo pra vocês aqui, é um torcedor do Flamengo. Tanto é que o filho dele, que hoje joga na base do Vasco, o filho do Felipe, ele joga no sub-20 do Vasco. Joga não, né? Treina, né? Porque não dá pra jogar porque é fraco. Mas ele, quando o Pedrinho não trabalhava no Vasco, o Felipe botou pra jogar no Flamengo, parceiro. O Felipe botou pra jogar no Flamengo, todo mundo sabe. O Felipe sempre foi flamenguista. Jogou no Vasco, virou ídolo do Vasco, só que quando jogava no Flamengo, sacaneava o Vasco, zoava o torcedor vascaíno. Tá aí, agora manda no Vasco, tá aí mandando no Vasco. Vou deixar agora com vocês a entrevista coletiva de Felipe, depois da partida de ontem. E não esquece, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você concorda comigo. E hoje à tarde está de volta. 4 horas tem vídeo e 8 horas da noite teremos uma live aqui com uma participação inédita. Uma participação que vai, meu irmão, vai ter coisa que vai mexer com os bastidores do Vasco aí, principalmente da política do Vasco. Então assistam a live de hoje à noite que o bicho vai pegar. Um abraço, fica agora com a entrevista aí do Felipe. Não chora não, né? Porque dá vontade de chorar. Valeu, abraço. En medio de esta crisis de resultados, es el séptimo juego consecutivo que no consiguen la victoria. Porque considero que puede ser un revulsivo para que Vasco nuevamente tome el sendero y pueda retomar los buenos resultados. Muchas gracias y buenas noches. Na verdade, temos que pedir desculpa ao nosso torcedor. Um jogo para se esquecer, faltou muita atitude dentro de campo, muitos erros individuais, isso acabou prejudicando. Acho que é um jogo para ser esquecido porque realmente houve muitos erros individuais e o outro cabelo ganhou na atitude. Acho que tomamos gol na bola parada, enfim. Realmente a maioria dos jogadores muito abaixo do que pode render. Buenas noches, profe Luis Di Castellanos, para Deportes de Venezuela. Pero justamente la actitud, ¿no? Quizás también esto, la ropa en el campeonato, cómo tratar de hacerle entender a los chicos que bueno, las cosas no se dieron, que todavía el campeonato está allí, se pierde contra un rival directo, pero no todo está perdido. ¿Cómo intentar sacar esto? Tomando en cuenta que el brasileñado tampoco se va muy bien, ¿no? Vamos primeiro analisar o jogo. Óbvio que era um jogo muito importante, um confronto direto, como você bem falou, mas faltou muita atitude da equipe. A equipe do Porto Cabelo teve muito mais atitude, a gente teve muitos erros individuais, então isso acabou prejudicando. E a gente conseguiu empatar, sair atrás, depois a equipe se desorganizou, mas eu acho que o que realmente prejudicou a gente foi a atitude da equipe como um todo e os erros individuais. Boa noite. Yair Pineda para las Noticias Express. Muchas gracias por la visita a Venezuela. Buen viaje de retorno. Sorprende para toda la hinchada de Vasco esta derrota, la primera contra un equipo venezolano en su historial por competencias Conmebol. ¿Qué siente que faltó? Porque se vio que en el primer tiempo lograron forzar el empate y se pensaba que Vasco iba a ir de menos a más,
pero termina siendo apoyado contra un equipo venezolano que nadie se imaginaba que iba a lograr el resultado como el que logró esta noche aquí en Valencia. Gracias. Eu por ter sido criado no Vasco realmente dói muito. A gente não esperava esse placar, a gente veio aqui para buscar a vitória, mas a equipe da Venezuela teve muito mais atitude, muito mais vontade dentro de campo. Alguns erros individuais prejudicou bastante e acabamos aí sendo derrotados. E realmente o que a gente tem que fazer é se organizar. Eu acho que primeiramente pedir desculpa ao torcedor pelo resultado, que eu perder, ou ganhar, empatar faz parte, mas da maneira que aconteceu realmente é muito ruim. E isso só temos que pedir desculpa ao torcedor. Profe, buenas noches, por aquí Ramón Catalán Noticare. Profe, dos preguntas. ¿Esperaban que Puerto Cabello se atendiera, que fuera más... ¿esperaban esta visión de Puerto Cabello para esta jornada? Y también preguntarle cómo se va a trabajar también desde el punto de vista anímico. Todavía Vasco tiene oportunidades de avanzar en este grupo, pero ahora ante un rival como que viene en un momento y también sacar el resultado ahora ante el que también viene necesitado. Gracias. Eu acho que motivação, com certeza sim, porque o Porto Cabello joga contra o Vasco da Gama, pela grandeza que tem, realmente está muito motivado. Mas, independente disso, acho que a nossa atitude faltou muito dentro de campo. Alguns erros individuais, como eu falei antes, acabou prejudicando. Então, o Vasco, depois que empatou, tomou logo um gol de bola parada logo no início do segundo tempo. Isso prejudicou bastante. Então, acho que o primordial no jogo todo foi a falta de atitude dentro de campo e alguns erros individuais. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la oportunidad. Agora temos que nos organizar para que nós possamos aí fora de casa, diante do Lanús, buscar a vitória, porque a gente seguir vivo dentro da competição. Buenas noches. En primer lugar, conocer si se vieron hasta cierto punto sorprendidos por el planteamiento táctico del equipo rival, ya que cortaron todos sus circuitos de juego. Y en segundo lugar, ¿qué estrategia puede tener para levantar el mal momento del equipo desde el funcionamiento? Gracias. Eu acho que o jogo foi muito mais resolvido na parte de atitude, de querer mais. Acho que isso a gente deixou muito a desejar. E alguns erros individuais, isso acabou prejudicando bastante. Depois que a gente empatou o jogo, a equipe tomou o gol no início do segundo tempo, isso acabou prejudicando. Você furar esse bloqueio bem organizado pela equipe da Venezuela, a gente acabou não conseguindo. Depois alguns erros individuais, acabou tomando o terceiro e o quarto, enfim. Eu acho que o fator que foi predominante para o resultado foi a falta de atitude da nossa equipe e os erros individuais. Profe, buenas noches. En lo futbolístico, ¿qué le llamó más la atención de Puerto Cabello? Entendemos que hoy hubo un tema de actitud, lo he dicho repetidamente, pero en lo futbolístico, a nivel de presión, de orden táctico en Puerto Cabello, ¿qué nos sorprendió? Y también preguntarle un poco por Gerardo Padrón, que es un joven que viene destacando en Venezuela y también lo está haciendo sudamericano. Na verdade, a parte tática do Porto Cabello a gente já sabia, a maneira que a equipe se comportava aqui dentro da sua casa, pressionava o adversário.
Eu acho que foi muito mais erros individuais e questão de atitude da nossa equipe. Isso acabou prejudicando e foi um fator primordial aí com o resultado. Então, só gostaria de pedir desculpa ao nosso torcedor. Acho que nós, como comissão, os jogadores, temos culpa para que nós possamos aí se organizar para tentar, fora de casa, diante da Sul-Americana, diante do Lanús, um jogo difícil, buscar a vitória. Ele soube aproveitar a oportunidade, é um bom jogador, mas acho que foi muito mais erros da nossa equipe. Buenas noches, Carlos Piñeres para 365 Scores. Profe, preguntarle por su experiencia en Venezuela, sensaciones que le deja la visita y en cuanto a la cancha, ¿cómo vio el tipo de juego, el movimiento del balón, las dimensiones de la cancha? ¿Cree que influyó negativamente en el juego de Vasco? También en el juego de la figura que es Filipe Coutinho, el cual se vio, digamos, un poco apagado el día de hoy. ¿Qué le deja eso como...? Não, na verdade, no campo a bola ficou muito rápida, muito viva, isso acabou prejudicando um pouco, mas a equipe acabou não se adaptando ao campo, né? A bola ficou viva, foram uns erros individuais, mas acho que os jogadores aqueceram. Enfim, isso não serve de desculpa, acho que foi muito mais falta de atitude e erros individuais. Em relação ao Coutinho, é um jogador que a gente precisa muito dele, é um jogador que não foi muito bem hoje, realmente, não só ele, mas como toda a equipe, e isso acabou prejudicando a gente.